Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso treinamento. Aqui a gente vai falar um pouco sobre os riscos do mercado de ações, do mercado de renda variável, né? Porque sim, tem risco, é claro, né? A gente tem aí algumas ações que subiram nos últimos 2 anos e 10 meses, como a gente já mostrou aí em aulas passadas do nosso treinamento, 500 e tantos por cento, como é o caso de Vale, né? E você não ganha 500 e tanto por cento sem correr risco, né? Ou seja, todo investimento, independente de qual você vai fazer, seja ele no mercado de ações, em renda fixa, na poupança, comprando um imóvel, você tem risco, tá? O que a gente vai explicar um pouco para vocês é como você pode minimizar esse risco no mercado de ações, tá? Então, investir na bolsa tem risco? Sim, tá? Em se tratando de um mercado com renda variável, né, onde compradores e vendedores medem forças entre oferta e demanda a todo momento, né? Então tá o dia inteiro o comprador querendo puxar para cima, o vendedor querendo puxar para baixo, né? Onde todas as decisões são tomadas pelos investidores, muito baseado no que faz o governo, no que tem nas empresas, isso acaba afetando o valor das ações, tá? E é um mercado, portanto, que tem seus riscos quanto a ganhos e perdas, né? É preciso levar em conta isso antes de começar a investir. Eu vejo muita gente entrar numa operação que pode levar meses para ter seu desfecho, mas precisa do capital para daqui 15 dias, né? Enfim, não é esse o dinheiro que você vai colocar no mercado de ações. Uma coisa importante, a rentabilidade do seu investimento no mercado de ações não pode ser garantida, isso é regra. Ninguém pode te garantir que você investindo numa carteira de ações ou investindo num produto, numa ação, você vai ganhar dinheiro, porque resultados, você pode até falar, olha, no passado essas recomendações que eu dei, no caso de um analista, por exemplo, deram um retorno X, deram um retorno Y, né, que superou, por exemplo, o Ibovespa. Mas você não pode garantir que você vai ter uma rentabilidade positiva no futuro, porque isso é contra as regras que foram estabelecidas, inclusive pela CVM, tá? Agora, é importante que a gente entenda quais são esses riscos, né? Quando você tem aí um risco de instabilidade econômica, por exemplo, o que aconteceu em 2008, né? No caso de 2008, um pouco mais no cenário internacional, a bolsa veio abaixo, caiu mais de 50% em poucos meses, né? Pode ser também no cenário nacional, a partir de 2014, por exemplo, né? A nossa economia se deteriorou, as empresas começaram a lucrar menos e a gente teve uma crise muito forte. Eu vou colocar aqui o gráfico do Ibovespa, né, num período semanal, para que vocês até consigam enxergar exatamente isso, um pouco disso que eu estou falando, né? Então, a gente teve duas grandes quedas aí nos últimos 10 anos, né? A primeira veio em 2008, como eu falei, por conta de uma crise lá nos Estados Unidos. A gente, em poucos meses, caiu aí, 7 meses, caiu aí 58%, e depois uma queda forte, né, a partir de 2014, né, até o início de 2016, a partir de 2015, né, na verdade, que foi a queda mais forte, uma queda de 37%. Tá? Então essas instabilidades na economia, né, acaba trazendo um risco de queda do mercado. Não necessariamente para ganhar dinheiro, principalmente no curto prazo, você precisa estar comprado. Você pode também fazer um tipo de operação que a gente chama de operação de venda de ativos através de aluguel de ações. Daqui a pouco, mais à frente, eu vou explicar isso, tá? Você pode ter problemas imprevisíveis ligados à própria companhia, como por exemplo um acidente, né, relacionado ao negócio da empresa. Por exemplo, a Vale, a companhia Vale do Rio Doce é sócia da Samarco, teve aquele acidente lá em Minas Gerais, de uma represa que se rompeu, e naquela época as ações da Vale foram bastante penalizadas. Vou dar um exemplo mais atual, que a gente consegue inclusive ver no gráfico, tá? Eu vou colocar aqui o gráfico da Petrobras, tá certo? E lembrar vocês do que a gente teve há muito pouco tempo, né, em maio de 2018, que foi a greve dos caminhoneiros, né? Em poucas semanas, em 3, 4 semanas, a ação da Petrobras caiu 48%, né? Se recuperou tudo depois, mas você não tem essa garantia que vai se recuperar ou que vai se recuperar com tanta rapidez. Pode ser que demore 1 ano, 2 anos, 3 anos para se recuperar. Nesse caso, até se recuperou num prazo menor do que esse, né?
mas é uma coisa para você ficar de olho, né? Incertezas relacionadas ao mercado ou setor em que está inserida a empresa, por exemplo, né? Um setor que era muito estável era o setor de venda através de maquininhas do cartão de crédito. Por exemplo, uma empresa que está inserida nesse setor é a Cielo. A concorrência nos últimos 2 anos aumentou muito. As ações da Cielo, portanto, vem sofrendo, vem caindo com o passar do tempo, né? Por isso, pessoal, é muito importante diversificar a sua carteira de ações, tá? Muitíssimo importante. Por exemplo, se ações da empresa do setor A cai, pode ser que as empresas do setor B e C subam, tá? E aí você acaba ganhando por conta da diversificação ou perdendo menos por conta de uma queda forte, por conta dessa diversificação, tá? Eu vou dar um exemplo, né? A gente mostrou agora há pouco as ações de Petrobras durante a greve dos caminhoneiros. Olha só o tamanho da queda, né? Se a gente olhar no mesmo período, né, as ações da SUSB, que é a Suzano, papel e celulose, né, ela subiu no mesmo período, né, em que a Petrobras caía 50%, ela subiu 50%, tá? Por quê? Porque este momento foi ruim para a economia, fez o dólar disparar, como a Suzano, ela vende em dólar, né, as ações da companhia tiveram uma forte subida, né? O contrário também é verdadeiro. A partir do primeiro turno, as empresas estatais subiram com muita força e o dólar caiu. A Suzano, que vende em dólar, veio para a tendência de baixa, né? Então, se você tem ações de Petrobras e de Suzano, você já consegue, em alguns desses problemas que a gente falou aqui, um hedge, ou seja, apostar na diversificação para ter um melhor resultado no longo prazo, né? Então, existem algumas estratégias e cuidados que minimizam e muito esses riscos, né? Uma delas é através de uma diversificação adequada da carteira, tá? Então, se você tem um único ativo, o risco daquela empresa ter um problema ou do setor ter um problema é muito grande. A partir de 2 ativos é um pouco menor. De 4 ativos, você tem uma redução de 75% desse risco. E com 9 ativos, você tem uma redução de quase 90% desse risco, né? As minhas carteiras de curto prazo, tá? Que são de operações que duram em média, entre 15 e 20 dias, né? Entre 10 e 15 pregões, elas têm pelo menos 9 ativos, tá? Quando a gente não está posicionado em 9 ativos é porque o dinheiro está em conta, né? Uma das regras que eu gosto muito é de nunca colocar para essas operações mais do que 15% do capital. Então isso acaba minimizando o risco, tá? Uma outra forma, né? Aliás, uma forma muito produtiva, né, de você diminuir o risco da carteira é diversificar nos setores, né? Porque os setores, muitos setores aqui no Brasil se mexem de forma muito semelhante. Então, por exemplo, as ações de GGBR estão em queda. É muito provável que o setor de siderurgia todo esteja em queda, né? A Itaú caiu bastante hoje. É muito provável que o setor de bancos caia todo ele. Então, não adianta você falar, vou diversificar e comprar 9 ações de bancos ou 9 ações de construção civil, né? Porque você não está diversificando. O ideal é você diversificar também os setores, né? Então, por exemplo, né, no momento em que o setor de saneamento tá caindo porque as empresas estatais não estão vivendo um bom momento, pode ser que o setor de serviço esteja vivendo um bom momento e aí essa queda acaba compensando a subida de outro setor, tá? Então é uma forma também interessante de diversificar a sua carteira, tá? Então olha só, quanto maior for o número de setores e de ações na sua carteira, menor será o risco, tá? Dicas de Warren Buffett, que é um dos maiores investidores de todos os tempos no mercado de ações, né? Proteja seu capital, ou seja, antes de tudo, né, se preocupe com quanto você pode perder e depois proteja seu capital e a terceira dica é leia sempre as 2 dicas anteriores, tá? Quando você fala de longo prazo, essa história de proteger o seu capital é um pouco mais subjetivo, porque você usa análise de fundamento, ou seja, você vai desistir de uma empresa, sair de uma empresa quando você entende que ela não tem mais bons fundamentos, né? Para quem investe no curto prazo, utilizando análise técnica, você precisa, antes de iniciar qualquer operação,
estabelecer o que a gente chama de limite de perda para as suas operações no mercado, né? Que é, se der errado, onde que eu vou sair? Esse tipo de ordem é chamada de stop, né? Você naquele home broker tem como, por exemplo, que eu mostrei em aulas anteriores, tem como, por exemplo, colocar um stop em todas as suas operações. Então funciona como uma ordem de segurança que automaticamente encerra sua posição quando o preço chega no limite de prejuízo que você definiu, tá? Então, se você compra, por exemplo, uma ação e define que no máximo você vai perder 5%, né? Ou seja, você comprou uma ação a R$ 10 e o preço dela, ao invés de subir, está caindo. Quando chega em 9,50, tá? O home broker, se você colocou ordem stop, automaticamente vende a sua posição e isso acaba te trazendo um belíssimo conforto, né, de saber que o teu risco é limitado, tá? Mais à frente a gente vai falar um pouco mais sobre essa ordem, tá? E também sobre análise técnica, mas eu queria só explicar um pouco melhor do que a ordem de stop loss. Então é o stop que você posiciona ao entrar na operação, não depois, né? Não adianta, né? Tem gente que fala, eu comprei Petrobras a 28, ela tá a 24, agora o que eu faço, né? Senta e chora, né? Você tinha que ter pensado no que você vai fazer com a sua operação quando você entrou. É muito importante lembrar sempre disso, tá? Então você posiciona o seu stop ao entrar na operação para evitar maiores prejuízos caso essa operação dê errado. Então, por exemplo, você comprou uma ação a R$ 50 e de acordo com a sua estratégia de gerenciamento de risco, você pode perder, por exemplo, 2% nessa operação. Então você posiciona seu stop em 49, né? Ou seja, se o preço ao invés de subir cair, né, você cai fora da sua operação. Então você pode viver sua vida tranquilamente, trabalhar, colocar essa ordem e se a ação cair para 48 durante o dia, né, antes disso, nos 49, você vai vender a sua ação automaticamente colocando essa ordem de stop, tá? Aí tem só um adendo, né? Podem ocorrer gaps de negociação entre um dia e outro e esse stop pode ser pulado. Então, essa atenção, principalmente na abertura, caso ocorra uma movimentação muito forte de preço na abertura, você precisa continuar tendo, tá? É claro, né, que esse ponto de stop não é calculado aleatoriamente. A gente segue, eu pelo menos sigo nas minhas estratégias, a colocação de stop me baseando em uma teoria que é uma das técnicas mais conhecidas na análise técnica, que é exatamente a teoria de Down, tá? Então eu sempre, quando estou comprado, coloco meu stop no fundo de um movimento e quando estou vendido, coloco meu stop no fundo de um movimento, tá? Então isso é feito, claro, né, com estratégia e não ao Deus dará, tá? Enfim, eu falo mais um pouco, através do estudo da análise técnica, você deve posicionar o stop num ponto provável, né, de reversão ou de suporte, enfim, caso caia abaixo disso, você precisa cair fora da operação, tá? Além disso, a gente quando entra na operação sabe onde comprar, aonde sair se der errado e através do gerenciamento de risco a gente calcula também um ganho que a partir daí já deixa a operação interessante, que é o stop gain, né? Então segue o mesmo raciocínio do loss para garantir o lucro de acordo com sua estratégia traçada pela análise técnica, né? Então você comprou a 50 e, poxa, se ela subir 2% ou 4% chegar a 52, você entende que o preço pode voltar a cair. Então você posiciona a sua saída de 52 e aí automaticamente você garante o lucro nesse determinado preço-alvo do ativo, tá? Hoje você já tem, por exemplo, no home broker da Clear, como comprar uma ação e colocar no mesmo momento stop loss e gain, tá? É uma ordem tão importante, são coisas tão importantes que isso você já tem como fazer automaticamente. Então, você comprou, se o preço subir e bater no teu ponto de saída, você sai e a ordem loss é cancelada. Se o preço voltar e cair no seu stop loss, a ordem gain é cancelada e você fica completamente protegido, tá? Agora eu queria mostrar um pouco mais de como isso é importante, né? Hoje as plataformas elas já têm como você, inclusive, deixar isso pré-estabelecido, tá? Eu vou pegar um exemplo aqui de Vale, por exemplo, esse aqui é o pregão de hoje. Vou colocar aqui um gráfico de 5 minutos, onde cada referência dessas que a gente tem aqui
tem 5 minutos de duração, tá? Então, olha, eu consigo já desenhar uma estratégia que diz o seguinte, olha, se eu comprar Vale, né, a 50,28, poxa vida, deixa eu ver se eu consigo colocar, não tem porque tá fora de pregão, deixa eu mudar aqui para, ao invés de Vale, contrato futuro, que eu entendo que vai ficar mais fácil de vocês entenderem, porque as ordens estão mais longas, tá? Então vamos lá, ó, né? Então eu tenho aqui uma ordem que foi colocada, né? Então olha, o que eu estou dizendo aqui? Essa linha azul é a linha onde eu quero comprar. Então se o preço ultrapassar 85.400, eu vou comprar 15 contratos de índice, tá? Se ele cair e chegar a 85.140, o gráfico vai automaticamente me tirar da operação e eu aceito esse tamanho de risco. Se o preço fluir para cima, em 85.640, eu vou vender 10 contratos, vou ficar comprado com mais 5, e aí, se o preço chegar a 86.150, eu saio do resto da minha operação, tá certo? Tudo isso feito com as teclas do teclado, né? E um clique no mouse. Então, Shift é compra e Alt é venda, tá? Enfim, você consegue com muita facilidade, portanto, né? Colocar essas ordens no mercado e nunca mais aí você vai poder usar como desculpa, olha, o preço se mexeu muito rápido, não consegui colocar stop na minha operação, tá? Então, se você gosta do curto prazo e daqui a pouco vai ter um módulo inteiro sobre análise técnica, é muito importante que você entenda a necessidade e a importância do stop loss, fechado? Bom, na próxima aula a gente começa a falar exatamente sobre técnicas de análise. Eu vou falar um pouco sobre análise de fundamento, análise fundamentalista e análise técnica, que é exatamente o meu métier, é o que eu gosto de fazer, operações e análise de curto prazo para operações que duram algumas semanas, alguns dias ou até mesmo algumas horas ou minutos, tá? Então daqui a pouco a gente volta com mais uma aula.